Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é André Vasconcelos, que é diretor de Estratégia, Planejamento e Relações com Investidores da Fictor Alimentos. E o tema da nossa entrevista será inovação e novas tendências no setor do agro. Como é que você está, André? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Um prazer estar com você, com essa audiência tão importante para falar um pouco sobre inovação, tendências e desafios do nosso agronegócio brasileiro. Muito obrigado por estar aqui conosco, por compartilhar o seu conhecimento conosco. Quando você falou a palavra tendências, eu senti um certo S sendo puxado, mais para tendências. Por quê, hein? Porque eu sou do Rio de Janeiro, estou radicado agora, sediado há aproximadamente 9 meses em São Paulo, mas construí a minha jornada acadêmica e profissional no Rio, e agora começo a me aproximar um pouco mais da Faria Lima, já sentindo um cheiro do agronegócio, né? Já mergulhei no setor que é um dos mais promissores do nosso Brasil. Me fala um pouco da sua carreira, o que você fazia antes na vida de conhecer esse agro, de começar a colocar o pé nesse agronegócio? Divino, eu sempre fui relações com investidores, mas de outros setores. Era relações com investidores da Eletrobras, passei um tempo em empresas fechadas, também fazendo atração de investimentos, tentando construir marca, reputação, né, todo o esforço relacionado à governança e compliance. E agora, há aproximadamente 9 meses, completos ontem, assumi um grande desafio de tomar posse como diretor estatutário de uma das mais novas empresas do nosso mercado de capitais, né, listada na AB3. A Fictor Alimentos S.A. Iniciou suas operações por meio de uma operação um pouco diferente, já falar um pouquinho melhor sobre ela, havendo disponibilidade, que é o IPO Reverso, e a partir do dia 11 de dezembro, de fato, começamos a trabalhar no novo setor de atuação, no agronegócio, com sede em São Paulo, com um novo board da companhia, novos conselheiros, novos diretores e uma nova tese de investimentos. Como eu falei para você, foi uma operação societária um pouco diferente do que comumente acontece no nosso mercado de capitais, mas graças a Deus a gente tem feito um bom trabalho e não tem tido nenhum tipo de não conformidade detectada pelas autarquias e, enfim, todo o nosso ecossistema regulador no mercado brasileiro. É o tal do IPO reverso? Exato, Divino. O IPO reverso é uma operação no mercado financeiro bastante comum em bolsas norte-americanas, normalmente bolsas norte-americanas, mas também em bolsas europeias. Entretanto, no Brasil, sempre foi um ato societário muito raro, especialmente porque nossa bolsa é uma bolsa ainda que está engatinhando, tem uma quantidade de empresas pequena quando comparada com outras bolsas mais maduras mundo afora. A gente tem hoje empresas americanas que são 3, 4 vezes maiores do que toda a bolsa brasileira reunida em valor de mercado. Então, ainda um mercado que está construindo, tem um compromisso importante com o desenvolvimento, mas ainda tem aí muitos passos a trilhar. E no momento como a gente está, há quase 4 anos sem um acesso de uma empresa ao mercado de capitais, né, fazendo toque de campainha, o famoso IPO na Bolsa de Valores, todos os principais atores do mercado passaram a identificar qual seria a melhor maneira de conquistar um espaço entre as empresas listadas. E uma alternativa, como eu falei, mais comum lá fora, foi o IPO reverso. E, Divino, ele consiste numa prática um pouco simples para a gente falar. Os atuais controladores se interessaram e procuraram uma empresa já listada, que nesse caso era a Tompar, empresa controlada pelo Joaquim Pfeiffer, pela Carol Pfeiffer, que é uma das apresentadoras do Shark Tank Brasil, e a revista Exame, que ali por trás tem o Banco BTG, né, como detetora da revista Exame. Eles eram os controladores anteriores, adquiriram essa empresa e em determinado momento houve ali a definição de qual seria o valor a ser negociado. Quando definir esse valor negociado, os novos controladores quitaram esse valor e os antigos falaram o seguinte: olha, eu te vendo, mas eu vou te vender só casca, só a PJ. É uma PJ registrada na CVM e listada na Bolsa de Valores do Brasil, a B3. E aí, como é que funciona? Dentro da empresa tem uma série de ativos, tangíveis e intangíveis. Nesse caso, era uma empresa de educação.
A gente faz um processo societário de cisão, de separação, que é diferente, o oposto do que normalmente a gente observa em M&As, que é a fusão. Nessa cisão saiu todo o objeto societário que continuou sob o controle do antigo grupo de controle. E a gente ficou tão somente com essa casca. Então, o IPO reverso é quando a gente consegue acessar o mercado de capitais, não por uma oferta pública inicial, uma oferta pública primária, e sim por meio de uma aquisição de uma outra empresa, onde acontece um processo de cisão e a gente pega essa casca e faz uma série de alterações nela. Alteramos o objeto social, saímos da área de educação e fomos para o setor de alimentos, alteramos a sede da empresa, que era sediada em Sorocaba, São Paulo, e fomos para a capital de São Paulo, alteramos o conselho de administração e a diretoria executiva e o próprio setor, né? Educação, eu falei de maneira mais ampla, mas no agronegócio, a gente, nessa mudança, entrou no detalhe. A Fictor Alimentos, hoje, ela é uma empresa que cria e processa aves, pescados, frutos do mar, suínos e bovinos. Temos uma gama de atuação ampla quando envolve a proteína animal, mas tão somente isso. Hoje o agronegócio para a gente é, sem sombra de dúvida, a nossa força motriz e a gente quer realmente levar para o mercado de capitais a força que ele tem hoje no PIB brasileiro. Fazer esse IPO reverso é muito mais simples do que fazer um IPO tradicional, normal? Divino, eu não sei se a palavra simples se aplica. Tende a ser um pouco mais barato e rápido, tá? É um IPO onde a gente tem ali, como a gente está fazendo a troca de um pneu de um carro em movimento, o que acontece ali, em vez de eu ter todo um processo longo de auditoria externa contábil feito por uma Big Four, todo um processo de contratar advogados, pool de bancos, para eu apresentar um novo case, a nova tese de investimentos e galgar novos investidores, nesse caso, não precisei fazer isso. Nesse caso, tão somente eu já tinha, a partir do dia 11 de dezembro, toda uma base acionária que já investia na Atompar. E eles passaram a ter um ativo novo na carteira, que era além do Atom 3, né, que era o ativo anterior, passou a ser o FICT 3, que era a nova ação da Fictor Alimentos. Então, não é um processo simples e não é também um atalho societário, se a gente pudesse até chamar um certo atalho societário pelo tempo, que ele é um pouco mais simplificado, mas ele não deixa de ser um atalho de governança. A gente precisa cumprir uma série de requisitos, especialmente para zelar pela proteção dos investidores minoritários, e aí sim ter o aval da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, da autarquia que regula o nosso mercado de capitais, e da Bolsa de Valores, a Brasil Bolsa Balcão, a nossa B3. Deixa eu tentar entender um pouquinho. Eu acho que brasileiro realmente, assim, não sei por quê, parece que a gente... Eu não acho que é até aversão, não. Eu acho que é falta de compreensão mesmo. Tudo aquilo que a gente entende pouco, a gente fica meio assim com o pé atrás. O investidor, quando ele comprou a ação lá atrás, ele comprou uma ação de um setor de educação, foi isso? Exato, perfeito. Atom 3. Esse era o tipo. Aí depois isso vira agronegócio que não tem muito a ver com o setor da educação. Não fica meio difícil de explicar para quem comprou aquela ação ali? Muito. E aí esse investidor, Divino, ele tem um direito previsto na legislação chamado direito de recesso ou direito de retirada. Quando a empresa muda de setor, de sede, de objeto social, de controladores, do próprio grupo que é a essência daquela empresa, ele tem um direito de sair do papel. E essa retirada dele do papel, ele pode vender as ações dele no próprio mercado secundário, que é os famosos terminais de bolsa de valores, ou para o controlador. E aí é um direito que a gente estende, no caso, quando os novos controladores da Fictor Alimentos compraram as ações do controle da então Atompar, a gente estabeleceu um direito que é além do mínimo legal, que a gente chama de tag-along, que é uma proteção aos minoritários. Essa proteção aos minoritários significa o seguinte: minoritário, tudo que eu paguei de benefício ao controlador, eu vou te pagar se você quiser sair do papel. E não sabe quantos acionistas eu tenho hoje na minha base? São aproximadamente 5.043. A gente abriu uma janela para que os minoritários exercessem o seu direito de retirada. Saber quantos exerceram o direito de retirada do papel? E a gente teve que quitar e indenizá-los pelas ações? 2. Então, somente 2.
E eu vou te falar, Divino, eu acredito que esses minoritários talvez não leram muito bem o case. Por quê? Eles venderam as ações deles num processo de OPA, que a gente chama, né? É, os dois minoritários tinham aproximadamente ao todo 1.027 ações. Elas foram vendidas ao preço de aproximadamente R$ 1,17, que foi o preço que a gente pagou ao grupo de controle na época, né, do ano passado, entre novembro e dezembro de 2024. As ações estavam valendo no mercado aproximadamente R$ 4 já. Então eles venderam as ações que eles tinham pela metade do preço que eles poderiam negociar. Às vezes, isso até ocorre, seja por uma desinformação, né, os famosos investidores não qualificados, né, investidores residentes, pessoa física, não têm a devida instrução e executaram uma ordem ali e lhe prejudicou em relação ao seu patrimônio, ou muitas vezes é uma venda de protesto, porque a empresa era de educação, ela indo para o agronegócio, especialmente proteína animal, podiam ser dois veganos, de repente, que estavam investindo ali e vendendo as suas ações e queriam perder o dinheiro. Pode ser também, mas eu acredito que eu sou mais pelo lado de serem investidores que não estavam muito atentos ou tendo um assessor que não estava muito atento com o papel. Mas essa brincadeiras à parte, só para a gente entender que existe a previsão de direito, de proteção do direito desse minoritário, é bem comum que isso aconteça, e dentro de uma jornada a gente pode ampliar os mesmos benefícios para esse minoritário que o majoritário teve na vinda do controle, até porque a ação do controlador é uma ação diferente, né? O exercício do poder do controle permite um ágio aí que o minoritário teoricamente não tinha. Então, mas mesmo assim, a gente estendeu o mesmo benefício para ele. Divino, nosso case, esse é um case bem interessante, tá? No ano passado, a FICT3 foi a segunda ação mais rentável da Bolsa de Valores do Brasil. A gente teve uma alta de mais 300% ao longo do ano. Por quê que ela foi uma das mais rentáveis? O preço de uma ação ele reflete a expectativa futura daquele papel. Então, quando alguém compra, procura mais a busca, né, pelo papel, aumenta a demanda por aquele ativo, o valor dele naturalmente sobe. Então, quando eu levo para o mercado uma nova tese de investimentos no agronegócio, os nossos compromissos de governança, de riscos, de compliance, eu consigo apresentar uma opção, um produto financeiro, né, um ativo imobiliário, uma ação na Bolsa de Valores, uma ação ordinária, para o investidor no momento adverso. E uma boa parte desses investidores compraram, estão investidos nessa nossa tese de investimentos. O nosso objetivo no curto prazo, Divino, é adquirir empresas, executar os famosos M&As, empresas que estão normalmente em regime falimentar, o que traz para a gente uma possibilidade muito grande de crescimento no curto prazo. Divino, essas empresas em regime falimentar são muitas no Brasil, especialmente após momentos de crise, como a gente teve gripe aviária e questões de tarifaço. Então, empresas que normalmente, fora dos grandes grupos econômicos que a gente já conhece do nosso agronegócio, são empresas que normalmente são sucessões familiares. Então, é uma empresa que passou do avô para o filho, passou para o neto agora, e não há mais desejo da família em continuar aquela empresa e prefere o recurso em si. E aí, a Fictor Alimentos avalia aquele negócio, faz uma dúvida, esteira de empresas interessantes e interessadas em fazer parte do nosso ecossistema Fictor Alimentos. André, vou fazer uma pausa rápida e já voltamos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Estamos aqui tentando entender um pouco a respeito de mercado financeiro. Estou conversando com André Vasconcelos, da Fictor Alimentos. Pois é, quando vocês compram uma empresa que está em regime falimentar, vocês vão, logicamente, que tem muita coisa boa no histórico daquela empresa, mas também, se ela já está falindo, é porque tem muita coisa ruim, tem muita coisa podre, digamos assim. Acaba sendo mais positivo do que negativo? Ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, isso é fato. Mas o nosso objetivo primeiro é avaliar se a gente consegue primeiro adquirir o ativo. O nosso primeiro fato relevante divulgado ao mercado, que foi a aquisição de uma planta muito moderna na região da Grande BH, em Betim,
Ali a gente fez uma aquisição dentro de uma empresa em RJ, tão somente da unidade produtiva industrial, né? O parque industrial da empresa, do ativo imobilizado, da área, do terreno e do prédio, do frigorífico em si. Nesse caso é o Melori. Exato. A Melori, a empresa, e essa OPI Melori, ela traz para a gente uma potencialidade muito grande para os nossos investidores. Ela é uma das plantas, como eu falei, uma das mais modernas do nosso país, e além disso, é uma planta cifada. O que significa isso, Divino? É uma planta que possui registro para exportar para determinados países. O CIF, que é esse registro que é obtido junto ao Ministério da Agricultura, ele é como se fosse uma espécie de um visto, né? Um passaporte que permite a exportação do nosso produto nacional a um determinado país. Então, quanto maior o número de CIFs de uma planta, existe um valor agregado na aquisição daquele ativo. E nesse caso, adquirimos uma OPI, uma planta em si, né? Um ativo imobilizado, cifado, que é um valor muito grande para toda a nossa sinergia do nosso balanço contábil. Quando você comentou sobre os riscos associados a uma aquisição, isso, sem sombra de dúvida, é importante de avaliarmos, tá? Mas nesse caso, a aquisição foi tão somente do ativo, do prédio em si. Mas quando a gente avalia também uma empresa que está em regime falimentar, na recuperação judicial ou em falência, avaliamos riscos contábeis, previdenciários, trabalhistas, fiscais, ambientais, dos mais diversos. E identificamos se é possível a aquisição daquela empresa sem que aqueles riscos possam contaminar todo o restante do nosso ecossistema fictroalimentos. Bom, vocês adquirem uma empresa, por exemplo, que está em RJ. Ela tem dívidas no mercado, essas dívidas têm, sei lá, estão parceladas em alguns tantos X anos para serem pagos e tal, tem toda uma questão judicial. Como é que fica esse passivo? Vocês têm que pagar tudo isso, têm que antecipar ou não? Vocês adquirem essa dívida também e vão pagar ao longo dos anos? Como é que funciona? Divino, esse passivo, né, essas dívidas, são com os mais diversos credores, tá? A gente tem empregados com salários atrasados, fornecedores que não recebem, o aluguel que muitas vezes está atrasado. Enfim, é uma estrutura complexa de endividamento que leva a empresa àquele momento estressado, né, de desgaste para a sua saúde financeira. No ato da aquisição de uma empresa que está em RJ, o que acontece? Esse valor do ativo que é adquirido, ele é negociado com o juiz, a vara empresarial responsável pela RJ. No nosso caso, aproximadamente simplificando a questão da Melori, quando a gente combinou o preço de aproximadamente 30 milhões de reais, a gente falou assim para o juiz: a gente tem interesse nesse ativo, temos uma avaliação, conforme aqui um deságio, acreditamos que o valor a ser negociado gira em torno de 30 milhões de reais. O juiz perfeito tem um AJ, um administrador judicial, que tem feito todo o trabalho de intercâmbio de informações, interlocução entre o judiciário e a gestão da própria empresa. Ele homologando, que foi o que aconteceu no nosso caso, a gente pega esse valor e fala o seguinte: juiz, eu vou te transferir esse montante para a sua conta, a conta, né, do que está em juízo, e aí o juiz, por meio de uma ordem que chama de dessa massa falimentar, essa ordem vai sendo quitada. Então tem os empregados que são quitados, e aí eu vou ter fornecedores, toda a estrutura da empresa que está ali pendente de recebimento da antiga empresa, ele passa a receber dentro do montante que foi negociado pelo juiz. Claro que uma parte, pela prioridade, é quitada e uma outra parte é perdida. Então, esse é um processo muito desgastante, que muitas vezes dura anos, e até em boa parte o próprio credor nem recebe o valor integral da sua dívida com aquela então PJ. Ele recebe uma parte que foi negociada pelo juiz, que o juiz precisa atender com aquele montante todas as partes que estão envolvidas dentro daquela massa falida. Então, o recurso, simplificando, resumindo, ele é disponibilizado ao juiz, e o juiz, por meio de uma ordem prevista na legislação de recuperações judiciais e falência, ele vai quitando, o AJ vai quitando conforme o valor que foi arrematado aquele ativo, que pode ser um ativo imobilizado, como foi o caso da Melori, ou uma empresa, como em alguns momentos acontece uma aquisição de uma empresa que está em RJ, e essa empresa é tratada, a sua saúde financeira é revitalizada, e ela passa a ser uma empresa ali rentável e saudável no longo prazo. Vocês estão na Bolsa agora como uma empresa de agronegócio. O agro está passando por um momento
até certo ponto, difícil. Quando a gente fala, eu nem gosto muito de falar isso, André, porque a gente fala assim, nossa, o agro está passando por um momento difícil. O agro ele é tão amplo que tem setores que estão indo muito bem e setores que estão em dificuldade, né? Então é complicado a gente generalizar, né? Mas tá, ok, o agro não está passando pelos melhores momentos. E aí, vocês estarem no agro nesse momento, é melhor entrar em algo quando a coisa não está tão boa assim? No mercado de capitais, Divino, sempre é melhor entrar na baixa, porque quando começa a surfar a onda, você aproveita do momento de preço mais amassado, que é o nome que a gente chama de um ativo, e você vai aproveitar todo o crescimento, toda a pujança daquele momento de mercado. Então, isso, quando envolve mercado de capitais, sempre é o melhor momento. As ações hoje na Bolsa de Valores do Brasil estão, em grande parte, muito baratas, valores muito amassados. O valor de mercado das companhias, em alguns casos, chega a ser menor que o valor patrimonial, né? Quando a gente soma todos os ativos daquela empresa, todo o parque industrial daquela empresa. Então, realmente, hoje, a Bolsa, no momento barato, né, os papéis amassados, é, sem sombra de dúvida, uma grande oportunidade. Quando a gente trata da economia real, como é o caso do agronegócio em si, tem um ponto diferente para a gente trabalhar. Lembra que eu falei para você que o nosso objetivo é adquirir empresas estressadas, empresas que estão em RJ? Nesse momento, com gripe aviária, tarifaço, eu tenho um ambiente macroeconômico muito mais adverso, bem mais desafiador para essas empresas, que em grande parte não possuem ali uma gestão profissional. E aí, com esse momento desafiador, é natural que as empresas fiquem em uma dificuldade maior ainda do que já se encontravam. Ou seja, os ativos ficam mais baratos para uma eventual aquisição pela companhia aberta, pela Fictor Alimentos. E aí, com isso, é uma oportunidade nossa de revitalizar esse negócio e gerar, e garantir e ampliar os empregos e renda numa região. Divino, o agronegócio, como você sabe, o Brasil é com uma distribuição geográfica muito ingrata, em muitos municípios onde avaliamos o ativo, a gente tem dois empregadores. Ou a empresa ou o cidadão, ele trabalha para o próprio poder público, né, na prefeitura, um posto municipal, uma escola, ou ele é da Fictor Alimentos, nesse caso, ou ele vai receber o Bolsa Família. Então, a gente tem um papel muito importante, um interesse social vinculado, muito importante em pequenos municípios pelo interior do país, onde eu consigo ser ali o grande gerador do PIB daquele município. Então, para a gente, é um motivo de grande orgulho realmente ser um divisor de águas quando envolve ali a transferência de renda, as saídas de miséria das pessoas, tem programas também de revitalização, de educação, de reeducação. Então, é um projeto promissor que a gente tem tido em pequenos municípios, realmente, e eram empresas falidas. Então, aquelas pessoas ali não tinham outra saída a não ser: perdi o meu emprego, aquela empresa faliu, estou para receber o salário ainda, férias atrasadas, salário atrasado, estou recebendo Bolsa Família, veio uma nova empresa, adquiriu aquele negócio e eu passo a ter uma nova oportunidade para levar o sustento para minha família. Então, realmente tem, além de toda geração de riqueza, né, econômica, tem uma geração que envolve um aspecto social muito relevante e emblemático para a nossa empresa. O que poderia ser feito, André, para que mais empresas do agro abrissem capital no Brasil? Essa sua pergunta, eu acho que nos últimos 4 ou 5 eventos que eu fui de mercado financeiro que tinham o painel do agronegócio, é uma pergunta difícil de se responder porque são muitas variáveis e eu vou tentar resumir para você. O agronegócio hoje, quando envolve a democratização do acesso ao mercado de capitais, né, ele não tem enxergado o mercado financeiro como uma oportunidade de atração, de acesso a recursos, captação de recursos. São grandes grupos econômicos que concentram, como eu falei para você, eu tenho Minerva, BRF, JBS, Marfrig e agora a Fictor Alimentos. Então são grandes grupos econômicos que já acessam o mercado de capitais. Todas as demais empresas são empresas fechadas. Empresas que já conseguem ali linhas de financiamento, crédito com bancos públicos, privados, com subsídios públicos também, que mantém ali a longevidade daquele negócio. E por ser um setor muito vinculado à exportação, o fator câmbio, que normalmente é bem favorável para o agronegócio, ele revitaliza o investimento. Eu consigo, com o próprio câmbio muito favorável na minha exportação, reinvestir no meu negócio. Então, muitas vezes, o acesso ao mercado de capitais, pelas empresas do agronegócio,
leia-se, uma boa parte não está no eixo Rio-São Paulo, então existe aí totalmente um distanciamento, letramento que quando envolve o mercado de capitais, se pensa da seguinte forma: poxa, para eu conseguir ter uma empresa listada em bolsa, eu tenho que ter governança, advogados, conselho, diretoria, auditoria externa, um custo que a gente chama de custo de observância. Ter esse custo, Divino, muitas vezes tem um peso, claro, contábil, mas em grande parte uma adequação da cultura da empresa, onde boa parte das empresas hoje no Brasil do agronegócio não estão preparadas. Eu vejo um cenário, eu tenho uma clareza que a gente tem um otimismo de mudança em relação a isso, até porque hoje o agronegócio tem um percentual relevante no nosso PIB, e esse percentual não se reflete quando a gente vai olhar as empresas listadas em bolsa. Eu tenho hoje, com a JBS indo listar no mercado norte-americano, menos uma empresa, e com a incorporação da BRF pela Marfrig, tão somente uma empresa. Então, até pouco tempo, 2024, eu tinha JBS, Marfrig, Minerva e BRF, 4 empresas. Hoje, JBS caiu fora lá para fora, eu tenho Marfrig aí incorporando a BRF, uma empresa só aqui virando a MBRF, e a Minerva Foods. Então, eu vou ter 2 empresas, que é a Minerva e a MBRF, listadas em bolsa, e a terceira empresa é a Fictor Alimentos. Então, um setor que normalmente a gente teria que ter o acesso de cada vez mais empresas, com os movimentos de M&A, eu tenho hoje tão somente 3 empresas do agronegócio brasileiro listadas em bolsas de valores, o que é muito pouco, até para o analista que cobre o mercado de capitais, seja estrangeiro ou brasileiro, entender para onde vai o negócio, para onde vai o setor, quais são os drivers que de fato impactam o preço de cada ativo. Vou para mais um intervalo e já retornamos. No mundo do agronegócio, informação é poder, e no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. André Vasconcelos está conversando conosco hoje aqui no nosso programa. Ao invés dessas empresas irem buscar a B3, não seria mais didático, mais prático a B3 ir buscar essas empresas, a B3 tentar se interiorizar um pouco mais, sair um pouco lá da Faria Lima, do São Paulo, do grande centro, sendo que o agro está espalhado pelo Brasil? Exato. Não só a B3, tá, Divino? A CVM, que é a autarquia que regula o nosso mercado de capitais, tem feito esforços muito importantes em construir uma agenda regulatória e propositiva para ir até os investidores, até os empresários fora do eixo Rio-São Paulo. A gente usa o mote de a B3 vai até você. E além da própria B3 indo até você, levando, né, o acesso ao mercado de capitais, universalizando o acesso às informações de bolsa de valores, democratizando os ativos do mercado por meio da educação financeira, a CVM tem criado um ambiente regulatório por meio de fundos de investimentos do agronegócio, os famosos FIAGROS, muito interessantes. São modelos novos, inéditos para o nosso mercado de capitais, têm sido instrumentos importantes de captação para aquelas empresas que, porventura, no curto prazo, ainda não desejam ou não encontraram o melhor momento para acessar o mercado de capitais. Isso é um outro ponto, tá, Divino? Nem sempre querer no mercado de capitais é poder. Eu posso querer acessar o mercado de capitais em 2025, mas a gente busca sempre uma janela de investimentos, são chamadas de janela de IPOs, né? E não acontece essa janela, não tem um momento propício, né, um mar para peixe, literalmente, de investidores entrando no Brasil, eu não consigo entrar no mercado de capitais, listar minha empresa em bolsa, porque eu não tenho recursos suficientes para fazer esse movimento, esse volume financeiro girar, tá? Então, a nossa bolsa de valores hoje no Brasil, Divino, a gente só tem uma por enquanto, negociando todos os nossos ativos, sejam de renda variável, né, renda fixa, dívidas ou de equity, que é a B3. A B3 hoje, ela tem um capital muito ainda dependente dos investimentos estrangeiros.
Quando o recurso estrangeiro sai do Brasil, o famoso IBOV, ele cai, né, para pisos cada vez menores, e com isso nossa bolsa está lateralizada há aproximadamente 4 ou 5 anos, desde a pandemia, está nos mesmos patamares aproximadamente de recursos, porque o gringo, o investidor, vai procurar outras economias mais estáveis, com segurança jurídica, com segurança para investimentos, com empresas que estão ali com um momento interno propício para se desenvolverem, e com a saída do recurso estrangeiro, a nossa bolsa de valores ela fica aí com grandes desafios para crescer. Então a gente tenta identificar quais são as janelas de IPO para que as empresas, se tiverem prontas para acessar o mercado de capitais, aproveitarem esse momento exato para realizarem o seu famoso IPO, tá? Me tira uma dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida minha e deve ser de um monte de gente que está nos ouvindo, nos assistindo agora também. A Bolsa de Chicago, ela é uma bolsa do agro, digamos assim? Prioritariamente do agronegócio. As bolsas de valores, elas podem ter um setor prioritário. Por exemplo, a Nasdaq é uma bolsa do setor prioritário de tecnologia. A Bolsa de Nova York, assim como a Bolsa de Valores do Brasil, são bolsas com ativos mais pulverizados quando a gente vai olhar os setores. Existem hoje bolsas que têm ali toda uma vocação para um setor específico, e isso é interessante, tá devido. Por quê? Se eu tenho interesse no setor, o agronegócio, por exemplo, e eu invisto na Bolsa de Chicago, ou eu tenho um interesse em tecnologia e invisto na Nasdaq, isso para a gente é muito interessante, porque o investidor já tem a clareza de que todas as empresas que estão naquela Bolsa de Valores estão vinculadas a um determinado setor. Com isso, facilita que ele consiga identificar naquela prateleira de ativos quais são os ativos mais rentáveis para o investimento dele. Fica muito mais fácil o aporte de recursos quando você tem a clareza de quais são as empresas vinculadas, né, listadas na determinada Bolsa de Valores. Bom, por que eu te perguntei isso? Se nós temos um agronegócio que tem, sei lá, ele é 24% do PIB brasileiro, por que nós não temos aqui nesse país, em que o agro é tão relevante, uma bolsa majoritariamente do agro? Divino, a gente não tem nenhuma outra bolsa que nem seja só do agro, seja de todos os setores para concorrer com a B3. Então imagina se eu não tenho uma outra bolsa para concorrer com a B3 que tem a mesma multiplicidade de setores da B3, para eu ter uma bolsa para ter só do agronegócio, isso é muito difícil de acontecer. Uma bolsa envolve uma complexidade técnica, uma complexidade regulatória muito grande, porque eu preciso ali identificar as operações, eu preciso ter a segurança da informação, as negociações daqueles ativos. E o agronegócio é um setor que, mesmo sendo um setor muito promissor no nosso PIB, ele ainda não tem o manifesto desejo de acesso ao mercado de capitais, pelos os mais diversos motivos, como comentei com você: o custo de observância, a cultura de companhia aberta, são empresas mais familiares que querem ter o controle do próprio negócio. E estar em bolsa, Divino, é dividir a responsabilidade, é dividir os direitos, é dividir as obrigações vinculadas. Então, se você for acionista da Petrobras, por exemplo, e eu também, a gente também é dono daquela empresa, claro, bem menos que o governo federal, mas a gente também tem a nossa fatia ali, recebe nossos dividendos, e se tivermos uma cadeira de conselho, a gente pode até se candidatar para fazer parte do conselho de administração, do conselho fiscal, do comitê de auditoria. Então, o acesso ao mercado de capitais precisa de uma revisão desse modelo de pensamento, modelo de negócio, da tese de investimentos da empresa. Um outro ponto importante, que eu imaginei que fosse a sua pergunta, a gente tem uma Bolsa de Chicago, por exemplo, por que o agronegócio não lista, em vez de listar na B3, eventualmente, não lista seus ativos na Bolsa de Chicago, que é uma bolsa do agronegócio? Esse é um ponto interessante. O mercado norte-americano, Divino, é um mercado com um arcabouço regulatório um pouco diferente do que a gente costuma ver aqui no Brasil. O direito brasileiro é o direito latino-romano, né? A gente tem um olhar ali do direito muito cartesiano, categórico. A gente faz o que está escrito na lei, por isso que as leis são bem extensas. O anglo-saxão, né, o direito americano, vide a Constituição americana, que é bem mais simplificada, ela te dá muito mais liberdade. Os Estados Unidos têm liberdade, mas se você infringir alguns dos aspectos que são sine qua non para a economia norte-americana, o peso, né, da mão do judiciário, o peso de proteção do direito desses minoritários
pode até levar à falência algumas empresas. Uma das legislações mais conhecidas no mercado norte-americano, e por isso as empresas brasileiras, estrangeiras que queiram se listar no mercado americano precisam se adequar, é a SOX. A SOX eleva para um padrão de governança que boa parte das companhias brasileiras hoje não teriam condições de aderir. Então, imagina aquela empresa do agronegócio que já teria alguma dificuldade de ter uma auditoria externa independente, conselho de administração, comitê de auditoria, conselho fiscal, o dono da empresa que sempre tomou a decisão sozinho, entender que agora a decisão é colegiada, que o almoço de domingo dele não é mais o local onde ele vai discutir o futuro da empresa, que eu tenho que discutir isso numa assembleia de acionistas. Então, é um outro olhar de mudança de uma empresa familiar para uma empresa listada em bolsa, e boa parte das empresas, quando envolvem o agronegócio, não tem. Porque ou são empresas de gestões familiares ou elas são empresas de cooperativas, né? O sócio-cooperativismo. Então, ali a decisão já é colegiada, mas a gente sabe que alguns mandam mais do que outros numa decisão cooperativa. Então, quando envolve o agronegócio, pode ser que em algum momento um grande investidor, como o Warren Buffett da vida, o Nelson Tanuri, o Luiz Barr, aporte um recurso importante na empresa, que do dia para a noite, aquele cara que muitas vezes deu o nome para a própria empresa dele, ele tenha tão somente uma cadeira no conselho para fazer parte das reuniões, mas a voz dele talvez nem seja mais ouvida. Então, é um momento de mudança de cultura muito desafiador para quem construiu e vê ali a sua história se confundindo com a história da própria empresa. Meu amigo, não aprendemos tudo sobre bolsa, mas pelo menos eu acho que a gente está saindo com um pouco mais de informação do que chegamos aqui. E você mesmo brincou no início, né? Com certeza essa é a primeira de muitas prosas. Será? Porque tem muito para aprender aí. Obrigado, viu? Divino, um prazer estar com você, com a sua audiência. De fato, é que seja o primeiro de muitos bate-papos nossos. Estou aqui e a Fictor Alimentos também à disposição para falar sobre o agronegócio, sobre o nosso mercado de capitais, sobre tarifácio, sobre desafios de gripe aviária. Tem muito assunto para falar e quando envolve o mercado financeiro, sempre é uma oportunidade para falar com os mais diversos públicos, de levar um pouquinho também do mercado financeiro e do agronegócio para a sua audiência também. Olha, não tivemos nem tempo de falar de tarifaço, hein? Não tivemos nem tempo de falar de gripe aviária, de tanto que o assunto é complexo, é longo, né? E a gente precisa de entender isso aí em pílulas, em frações. Eu conversei com o André Vasconcelos, diretor de Estratégia, Planejamento e Relações com Investidores da Fictor Alimentos. E o tema foi inovação e novas tendências no setor do agronegócio. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.